Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Levante-se e Ore, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson ou com a Livrarias Família Cristã. Áudio número 14. Deus está zangado comigo? Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que o teu perdão traga restauração e cura para a vida dela. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Você pode fugir, mas não pode se esconder. Deus interveio por 2 vezes para colocar o seu mensageiro relutante de volta aos trilhos. O primeiro acontecimento foi uma tempestade ameaçadora que fustigou o navio quando Jonas cruzava o mar Mediterrâneo. A tempestade era tão forte que os marinheiros acreditavam que todos se perderiam. Por serem um povo supersticioso, eles supuseram que haviam ofendido um de seus deuses, de modo que começaram a lançar as coisas para fora do navio, esperando apaziguar o Deus ofendido. Apesar dos esforços dos marinheiros, a tempestade se intensificou. Desesperado, o capitão vasculhou o navio para ver se eles haviam deixado passar alguma coisa. E ali encontraram Jonas, adormecido em sua cabina. O capitão despertou Jonas e lhe perguntou se ele fazia ideia do motivo pelo qual eles estavam naquela situação ameaçadora. Jonas assumiu a culpa e disse que havia fugido do Deus de Israel e a única esperança de sobrevivência era lançá-lo ao mar. Agora o capitão tinha um dilema. Se Jonas realmente era a causa daquela tempestade, o que aconteceria se eles lançassem o amigo de Deus nas águas? Mas Jonas lhes assegurou que era a única coisa a se fazer. Então eles jogaram ele do barco. Imagino a essa altura Jonas afundando cada vez mais nas águas. Mas Deus não havia terminado com Jonas. Enquanto ele lutava contra as ondas, a tempestade imediatamente se acalmou. E então Deus enviou um grande peixe que engoliu Jonas inteiro. Do pouco que sabemos sobre sua vida, Jonas parece ter sido um tipo de pessoa muito negativa, do tipo que acha que o copo está meio vazio. Ele fazia cara feia praticamente para tudo que Deus queria que ele fizesse. Imagino que quando chegou à barriga da baleia, ele tenha feito a mesma coisa, suspirando como quem já sabia de tudo. Finalmente, ele era em si mesmo a prova de que a vida não é justa e, portanto, morreria e aceitaria o seu fim como algo inevitável. Talvez, àquela altura, ele até estivesse feliz por isso. Mas nunca suponha que na situação em que Deus está trabalhando, não há mais esperança. Agora, na barriga do grande peixe, Jonas clamou a Deus. À beira da morte, clamei por socorro, e ouviste o meu grito. Jogaste-me lá no fundo, bem no coração do oceano. As ondas imensas e fortes romperam sobre mim. Eu disse, fui lançado fora, banido da tua vista, e nunca mais porei os olhos no teu santo templo. Quando minha vida estava por um fio, eu me lembrei do Eterno. Jonas, capítulo 2, do versos 2 ao 4 e 7, versão Bíblia Mensagem. Quando Deus decidiu que era a hora, fez o táxi aquático de Jonas cuspindo em terra seca e lhe deu outra chance de ser o portador da mensagem do amor de Deus. Mais uma vez, disse a Jonas para ir a Nínive, o que dessa vez ele o fez. Nínive era uma cidade grande, com mais de 120 mil pessoas naquela época, conforme Jonas capítulo 4, versos 11. Seriam necessários 3 dias para Jonas caminhar de um lado a outro da cidade. Quando ele havia andado por um dia e estava se aproximando do coração da cidade, começou a clamar que dentro de 40 dias Deus destruiria Nínive completamente.
O povo ficou horrorizado e decidiu usar pano de saco como sinal de seu sofrimento. O rei ouviu a proclamação de Jonas e ordenou um jejum total de alimentos e água. Ele disse ao seu povo: talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Jonas capítulo 3, versos 9. Aconteceu exatamente como Jonas já sabia. Quando Deus viu o arrependimento genuíno dos nínivitas, ele não os destruiu. Agora temos um profeta muito indignado. Jonas era incapaz de comemorar o milagre que acabara de ver e não entendeu a tremenda mensagem que Deus lhe enviou por meio de 120.000 pessoas, de que mesmo irado, o seu coração se volta para nós mais uma vez por meio do arrependimento sincero. Tendo decidido que alguém morreria, Jonas decidiu que poderia muito bem ser ele. Sentou-se ao sol quente do deserto, cozinhando do calor. Deus fez uma planta crescer sobre ele e lhe deu um abrigo. Jonas gostou da planta. Ele sentou-se à sombra dela e relembrou e reorganizou seus pensamentos amargos. Até que Deus fez um verme comer a planta e ela secou e morreu. A primeira reação de Jonas foi: como pudeste fazer isso? Como pudeste matar a minha maravilhosa planta? Eu até dei um nome a ela. Eu a chamava de Cédric. Paráfrase da autora. Deus disse a Jonas: você acaba de provar a minha tese. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta? Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Jonas capítulo 4, do versos 10 ao 11. Você já conheceu pessoas assim? Eu sim. Há algumas pessoas no corpo de Cristo que têm dificuldade em amar os pecadores, culpadas das mesmas coisas que reprovam. Quando eu era adolescente, havia uma menina no nosso grupo de jovem que se desviou do caminho por algum tempo. Ela começou a beber muito e a dormir com rapazes. Desenvolveu uma péssima reputação, como pode acontecer bem depressa em uma cidade pequena. Depois de algum tempo, certa noite, ela acabou aparecendo em uma de nossas reuniões de jovens. A maioria de nós ficou tocado ao vê-la, afinal estávamos orando para que isso acontecesse. Contudo, algumas pessoas estavam decididas a tomar qualquer tentativa de retorno tão difícil quanto possível. Lembro de uma garota ter dito: espero que ela não pense que pode simplesmente voltar e que nós esqueceremos de tudo que ela tem feito. Eu fiquei tão furiosa que mal consegui me conter. Pensei que fosse exatamente isso que deveríamos fazer, disse. Pensei que este fosse o lugar para onde os pecadores pudessem voltar e ser recebidos em casa de braços abertos. Talvez aqueles que nunca concederam graça a si mesmos sejam incapazes de tratar os outros com graça. O desafio do perdão. A palavra de Deus está repleta de histórias daqueles que erraram e foram perdoados por Deus. Não apenas perdoados, mas restaurados a um lugar de maior alegria e propósito. Pense no grande apóstolo Paulo, que torturou o povo de Deus até ser confrontado por Cristo no caminho para Damasco. Atos capítulo 9, versos 1 ao 9. Ou uma mulher surpreendida em adultério e humilhada publicamente. Jesus não a condenou, mas lhe disse para ir e viver de maneira diferente. João capítulo 8, do versos 3 ao 11. Quando penso nas pessoas da Bíblia que receberam o perdão de Deus, penso especialmente no apóstolo Pedro. Esse pescador rude e forte que era dedicado a Cristo, levou um tombo quando ouviu as palavras: não conheço este homem, saírem de seus próprios lábios. Estou certa de que ele se condenou durante as horas seguintes enquanto Jesus era crucificado e colocado em um túmulo. Não consigo imaginar como a traição dele lhe deve ter pesado, principalmente pelo fato de Jesus ter lhe dito que isso aconteceria e ele houvesse negado com tanta veemência. Eu me pergunto se ele se lembrava do que mais Jesus lhe dissera: Simão, Simão,
Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que sua fé não se desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Lucas capítulo 22, do versos 31 ao 32. Que presente! Se você voltar, não se você voltar, mas quando você voltar. Naquela gloriosa manhã de Páscoa, as mulheres encontraram um anjo guardando o túmulo vazio que lhes disse: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Marcos capítulo 16, verso 7. Não deveria haver dúvida de que Pedro saberia que era bem-vindo. Se o anjo tivesse apenas pedido às mulheres para dizer aos discípulos, pergunto-me se Pedro teria ido com eles. Afinal, ele negou conhecer Jesus. Como poderia algum dia ser perdoado por isso? Mas Deus conhecia o coração de Pedro e de todos os 11 discípulos que restavam. Pedro foi o único citado individualmente no convite. Você deixou a peteca cair? Você se pergunta se Deus ainda ouve e se importa com você? Talvez você sinta vergonha e até mesmo de encarar o que você fez. Pode ter sido algo que causou prejuízo não apenas a você, mas também a outros. Talvez você tenha medo de enfrentar a verdade e de começar o processo da restauração, porque o caminho de volta para casa parece ser longo. Se esse é o seu caso, tenha fé de se lembrar de que com Deus, todas as coisas podem ser renovadas. O seu passado é exatamente o que foi, mas o seu futuro nele é ilimitado. Tudo o que Deus procura é um desejo de começar a se mover na direção certa, e Ele estará lá. E não apenas passivamente, mas esperando para abraçá-la. Apenas diga o nome de Jesus e a condenação do inimigo que amaria manter você na barriga da baleia pelo resto de sua vida terá de sair. Você é amada. Você é amada. Você é muito amada. William Blake escreveu: a glória do cristianismo é conquistar pelo perdão. Isso significa que você precisa estar disposta a perdoar a si mesma também. Espero que veja que de todos nós que corremos para os braços de um Pai gracioso e perdoador nesse dia, talvez seja você a única pessoa citada individualmente no convite. Bem-vinda ao lar. Das profundezas, clamo a ti. Ouve, Senhor, minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Salmos capítulo 130, do versos 1 ao 4. Glória a Deus! O Senhor rompeu todo o escrito de dívida, tudo aquilo que a lei imputava em favor a nosso respeito, que diz a respeito do pecado, tudo que era a nossa condenação, tudo aquilo em que Satanás tinha legalidade para então nos ver condenados à morte. Jesus rasgou, Jesus rompeu, Jesus venceu na cruz do Calvário. E se hoje você é essa mulher que por algum motivo no passado errou tanto, cometeu erros, se você é essa mulher, talvez hoje seja o dia no qual o Senhor te faz um convite. Venha, venha você, e Ele está citando o teu nome. Volte para os braços desse Deus que é um Pai de amor. Deus tem cura, Deus tem restauração, Deus tem libertação e Deus tem novidade de vida para toda aquela que se coloca na posição e se arrepende verdadeiramente. Sim, o caminho de retorno, o caminho de volta, ele é longo, mas há uma diferença.
Durante a caminhada, existe um pai que vai segurar nas suas mãos e vai te ajudar durante o caminho, e vai te assistir, e vai estar com você. Enquanto você ora, ele te ouve. Enquanto você chora, ele enxuga as tuas lágrimas. Esse Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Ele está com você. E você está à distância dele, de uma oração, de um arrependimento genuíno, de uma fala dizendo: Senhor, eu quero, muda a história da minha vida, vem fazer morada no meu coração. Aquilo que eu errei, eu peço perdão. Se eu de alguma forma defraudei alguém, se eu puder consertar, então eu vou fazê-lo com a ajuda de uma mentoria, de um discipulado, de uma esposa de pastor. Eu vou então ressarcir tudo aquilo em que eu possa ter danificado alguém com a ajuda devida. Mas Deus, que eu possa ser restaurada no Senhor e que eu possa andar em novidade de vida contigo. Seja você essa mulher hoje que toma uma posição diante do Pai e reconhece que em todos os teus caminhos você precisa mais de Deus. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.